tudo bom? Hoje estou aqui com Júlia Bel. Não sei como que você gosta de ser chamada nessa sua vida profissional. Ela vai falar pra gente. E a Júlia, gente, é um romance que eu achei maravilhoso. Eu queria que você se apresentasse, falasse de você, todas as coisas lindas. Tá bom. Boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que horas vai sair esse vídeo. É, Eu sou a Júlia. Meu nome é Júlia Ebel Lopes. Nome artístico é meio que tudo, não tem exatamente. Eu tô me formando agora em comunicação visual design na Escola de Belas Artes da UFRJ. Então, eu tô nesse meio assim do design, da arte, da estamparia, da ilustração, meio que toda essa questão de comunicar visualmente as coisas. E hoje em dia eu trabalho como designer, como ilustradora em projetos freelancer e trabalho na gestão do conteúdo, ajudando em criar e pesquisar conteúdo, em revisão de texto, em ajudar os alunos no curso de design de estamparia da Mila Petri, que é como eu conheci a Marcela, que é uma aluna super aplicada, e a gente se conheceu nos workshops presenciais que eu ajudei a Mila a fazer em São Paulo e em Inhotim. Então, acho que é um pouco isso. Não sei exatamente se tinha alguma coisa mais para falar, mas eu estou me formando esse semestre no FRJ, então estou Não sei, semestre. desenvolvendo. Não, esse semestre agora, em julho, eu me formo. E é isso, assim, eu estou fazendo uma pesquisa no meu TCC sobre desenho, então sobre o processo de desenhar, por que que muita gente se afasta do desenho quando vira Ai, adulto, por que 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 isso massa. acontece. Ai. E meio que entendeu o desenho como uma ferramenta de comunicação que todo mundo pode usar, né? Não só quem é desenhista. Então, eu tô meio que indo para esse trabalho. E, aliás, Marcelo, você me ajudou nessa pesquisa, porque aquele primeiro dia de Inhotim, eu fiz um workshop. Eu e Mila, a gente fez uma oficina com vocês de liberar as ideias no papel, né? Enfim, depois, se você quiser, eu posso falar um pouco disso, mas acabou que você já me ajudou nesse projeto, porque esses workshops, essas oficinas estão me servindo para o meu trabalho final agora. É Ai, basicamente isso, gente. Sou apenas uma universitária, trilhando meu caminho aí pelas artes e design e essas coisas. então, eu tenho um roteiro, mas eu nem ligo Hum. muito pra ele, sabe? Eu acho que é só tipo assim, oi, olha só, eu tenho um roteiro. Tipo assim, eu engano a pessoa com isso. Poxa, eu me preparei toda com o roteiro Não, tudo à bem. toa. Ai, deixa eu arrumar aqui a cadeira. Deixa eu te falar. Ai, não, estou péssima, estou para trás. Olha só, é porque, né, eu vou falando. Primeiro que, quando você falou da Mila, quando a gente recebe aquelas newsletters, eu sempre penso que é você que faz as newsletters. É você que faz as newsletters? Você me conta, que é só uma curiosidade pessoal minha. Tá, as news da Mila, falando aí pro povo, o curso da, né, não sei Quando não o que liga que para vai eles, entrar, o não, que não que vai liga para eles, entrar. não. Não, tá, mas enfim, as news da Mila saem toda segunda-feira, 8 da manhã, quem quiser assinar. E a gente fala isso sobre coisas inspiradoras no mundo da estamparia, da arte e tudo mais. Eu faço toda a pesquisa e idealização da newsletter e a revisão e montagem. A parte que eu não faço é o texto em si. Então, basicamente, eu faço o briefing, assim, eu escolho, vai ser isso, isso e isso, eu vejo com a Mila, ela às vezes me passa algumas coisas que ela quer, às vezes ela me fala, não, isso aqui não, muda por aqui. E aí eu aprovo o briefing com ela e passo para a redatora. A redatora escreve o texto, passa para mim, eu faço a revisão de texto, passo para ela os ajustes e depois o texto volta para mim, eu monto a diagramação, as imagens e tudo mais. E aí depois já para Mila para ela fazer a aprovação final. Então, eu tomo conta da news, mas o texto em si não, eu que idealizo a news, mas não sou eu que escrevo o texto em si. Tá, e Mas você ela não vai monta. ter, a news nasceu, foi publicada a primeira news no dia que eu entrei na Mila, né? Então eu não fiz as Ah, primeiras, sei lá, três, mas depois da terceira até a 110, eu acho que a gente tá agora, eu fiz todas. Então pra mim é meu bebezinho. que bom. E deixa eu te É. perguntar, você monta, porque agora eu tô mais amiga do Illustrator. Você monta ela no Illustrator ou não? Você monta em um outro rolezão? Não, a gente usa aquela plataforma chamada RD Station.
que é uma plataforma de e-mail marketing, que é mais de marketing mesmo, que é para Assim, seus não, mas e-mails. você já monta lá dentro mesmo a estrutura ou você faz tipo um PDFzão e bota? Não, então, essa plataforma ela permite você fazer essa estrutura com textinhos, quadradinhos, Hum. fazer o texto, os botões, tudo é dentro da estrutura. Então a A gente meio que Júlia, deixa. me manda depois, por favor, que eu quero Tá, fazer um e-mail marketing. Melhor. beleza. É, É, não, então, aí tem a estrutura dentro da RD e a gente vai mexendo dentro da RD, entendeu? entendi. Que massa. Já ajuda muito, né? Que você abrir Illustrator e às vezes você pode fazer em qualquer lugar também, né? Eu acho, né? Não sei como Uhum. é. É sobre você falar aí que eu fiz uma prévia, né? Mas lá no meu Insta pessoal, e depois, assim quando começar a sair no YouTube, eu vou começar a fazer um arquivinho e postar no perfil os entrevistados. Aí eu tava falando uma coisa que eu percebi de você quando a gente se conheceu. Quando a gente se conheceu, não. Lá, quando a gente teve a A gente vivência. dividiu o quarto, No YouTube. dormiu junto quase. Não, eu falei isso, fofoquei também, fofoquei. É, mas, Você me deu seus brincos que eu guardo até hoje. Aí eu tinha que ter botado eles agora, droga. ai, linda, não, eu tava vendo as fotos, né, de um ano depois. Aí eu, ai, meu brinco, depois Júlia. Menina, muito lindo aquele brinco. É, Não, mas enfim, voltando, a amizade não, sim, nasceu não. ali. É porque eu tava, o que acontece? A ideia é sempre fazer uma prévia do pessoal todo pra falar como eu conheci a pessoa, o que a pessoa é, tal, 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 tal. E eu fiquei contando várias fofocas nossas. E aí, uma coisa que eu falei lá, que depois aqui você pode ver no meu Insta pessoal, que eu falei assim que a gente que às vezes fica nessa coisa de eu vou desenhar para fazer uma estampa, para fazer um lenço, para fazer um não sei o quê, a gente acaba que em algum momento fica um pouco mecânico esse rolê, sabe? Ah, vou desenhar isso aqui para depois fazer não sei o quê, que depois ter que aportar, depois ter que fazer não sei o quê, sabe? E a gente tem que seguir os passinhos, né? Ou às vezes burla um ou outro, mas o rolê é esse, né? E aí, eu falei isso assim no vídeo, eu falei assim, cara, aí até fui fofocar no seu Instagram, falei assim, eu acho que a Júlia ainda não formou. E aí eu fiz essa associação de que, tipo assim, cara, enquanto a gente às vezes fica pensando mais nesse processo mecânico, né, entre muitas aspas, a Júlia vinha sempre com vivências pra gente. Ela sempre estava ali olhando, desenhando alguma coisa. Desde as primeiras oficinas eram coisas mais imersivas. Então, tipo, era alguma coisa que sempre fugia um pouco. Tipo assim, que meio que a gente voltava uns passos da vida, tipo de desenho e de tudo. E aí eu achei maravilhoso você falar isso agora, porque eu acabei de gravar isso falando, eu falei assim, gente, eu tenho que perguntar isso pra Júlia, porque eu percebi isso nela e que é maravilhoso, porque quebra a gente, né? Que a gente vai, ai meu Deus, eu tenho que ser maravilhosa para desenhar, eu tenho que ser maravilhosa nisso. Chega lá, tipo, não, vamos desenhar aqui qualquer coisa, vira aqui esses papéis, não sei o quê. E é uma coisa que a gente não tem o menor tempo para fazer na vida, né? Que é experimentar. E é por isso que eu achei maravilhoso quando eu pensei, tipo, cara, eu vou chamar a Júlia, porque a Júlia tem um processo criativo bem diferente. E, na verdade, às vezes eu penso assim, que era esse o processo que a gente devia estar tendo, né? Assim, não esses todos, cheios de tintas e, né, essa coisa mais profissional, mas esse resgate lá atrás, né? Enfim, e aí quando você falou do seu projeto, né, do seu TCC, do final do seu curso, eu, cara, tá vendo? Tá vendo? Essa é a Júlia, ela é maravilhosa. Ele conhece muito, assim. Eu quero que você Não, fale sim, dessas não, coisas adorei. todas. Adorei. Não, tudo a ver mesmo, assim. Eu realmente estou cada vez mais entrando nisso. Eu acho que trabalhar com um curso, né, que eu vou acompanhando o processo das alunas aprendendo. E me ajuda muito, e também estar dentro da universidade também me ajuda muito, porque é isso, eu sempre gosto muito de voltar para o papel, assim, até essa questão do bloqueio que você falou, de ficar muito automático, eu acho mega importante, é uma coisa que também eu acho que na universidade a gente traz, a gente aprende muito, né, que é essa coisa de, tipo, usar o papel, lápis, caneta, tinta, antes de ir só pro computador, sabe? Ou durante, enquanto você tá no computador, também tá com o papel aqui, com os cadernos, com os não sei o quê. Porque isso realmente, eu acho que. Eu tava justamente fazendo uma matéria sobre isso, que ela
os professores falam disso, de que o teu pensamento, o computador às vezes não consegue acompanhar o ritmo do seu pensamento, porque o seu pensamento é mais fluido, é mais flexível. Então, se você às vezes está pensando uma coisa, mas se limita para as ferramentas que você conhece do computador, às vezes você deixa de fazer uma coisa porque o computador, você não sabe como fazer isso naquele programa. Então, você usar o lápis, o papel, os recortes, né? A gente na oficina fez vocês rasgarem os desenhos. Uhum. Assim, sair um pouco disso, eu comprei massinha hoje. Meu Ah, pai ficou me olhando, maravilhosa. você tem 3 anos de idade? Só que eu comprei massinha porque, cara, é muito bom também essa coisa de mexer com a mão, porque eu acho que dá novas ideias, sabe? Você vai. Massinha de criança mesmo. Eu comprei Uhum. 500 gramas de massinha pra ir mexendo e pensando, porque eu acho que, sei lá, eu acho que a gente fica muito bitolada. Eu, pelo menos, fico muito bitolada no computador, e aí a gente esquece um pouco por que a gente tá fazendo Né? aquilo. E você tem razão, isso que você falou, que muitas vezes a gente não tem tempo, né, de parar e pensar e etc. E isso até é uma coisa que eu tô, né, na minha pesquisa justamente falando sobre isso, de que realmente a gente falar sobre ter tempo de olhar as coisas, de olhar com calma e etc. Um olhar também de artista, né, um olhar de olhar com as coisas com calma, com detalhe. Muitas vezes a maioria das pessoas não tem esse tempo, porque, né, tem que trabalhar, tem que fazer milhões de coisas, cuidar dos filhos, lavar a casa, milhões de coisas. Então, é meio difícil isso, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente pode fazer esse exercício de, sei lá, no dia a dia, assim, tô no ônibus, mas tô olhando, tô pensando aquela cor aquele jeito que as pessoas se mexem. Eu gosto muito disso, assim, cada vez mais eu tô percebendo que eu gosto, acho que a parte que eu mais gosto é esse olhar, não sei, esse pensamento e esse olhar de artista, às vezes mais do que o próprio produto em si que se cria, esse processo todo de pensamento, sabe? Entendi. Você falando aí, eu tava lembrando, não sei do que era que eu tava lembrando. Assim, quem que falou isso? Não, quem que falou, mas acho que é dessas coisas de processo criativo que eu tô lendo mais, que eu tô, né, claro, né, Aham, imergindo nisso, que fala bem assim, ah, se você, falava bem assim, que tem alguém que fala isso, assim, que se você conseguir colocar no papel tudo aquilo que você pensou, igual você falou, conseguir passar aqui tudo para o computador, que perca, né? Que dó. Eles falam assim, tipo, que pena, porque você já materializou aqui. Então, a partir do momento que você se dá o luxo de poxa, eu tenho essa ideia, beleza, eu já visualizei como que ela é, mas deixa eu experimentar uma outra coisa, deixa eu fazer isso aqui. Não sei você, mas as pessoas todas que eu estou entrevistando, tipo, ninguém consegue 100%. Nossa, eu tive essa ideia maravilhosa, e consegue executar. Sempre você acaba indo imprimir essa ideia da minha cabeça, né? E vai. sempre vai para um caminho diferente, sempre tem um lugar que você vai e às vezes sai muito melhor. E você pensa, cara, que bom que aquilo lá, tipo assim, era bem inferior do que o resultado que às vezes a gente tem. Ai, achei maravilhoso. Ah, com certeza. Cara, só complementando o que você falou, então, essa matéria que eu te falei desses professores, eu tô achando incrível, porque, assim, eles fizeram. Eu tô fazendo de ouvinte para esse projeto de pesquisa justamente. E é uma aula de desenho, mas, tipo assim, eles fizeram a gente fazer o próprio caderno, isso aqui eu fiz do zero. Fiquei muito orgulhosa, Linda. porque, assim, você faz encadernação, aí botei vários papéis diferentes e tudo mais, e a gente vai na rua pintar, aí faz a aquarela, aí giz, aí anota, um montão de coisa. E aí, isso que você estava falando, eles até falam sobre isso, assim, tipo, às vezes é legal abraçar a linha torta, o rabisco torto, esquisito, não só porque é para você assim, não se sentir mal com o seu desenho, mas também porque aquilo ali pode te trazer uma coisa muito mais rica do que se você fizesse uma reprodução exata. Ah, tô desenhando essa garrafa, vou fazer ela igualzinha à realidade. Às vezes você trazer o seu olhar, né? Trazer seu rabisco torto naquilo, às vezes é mais rico para o resultado final, para o teu processo criativo, do que se você fizesse uma coisa exatamente realista. Então eu super concordo, assim, que eu acho que, sei lá, eu sou a favor de rabiscar muito Não? e abraçar não, rabiscar muito, Ah, tá. rabiscar e não
se punir por causa de erro, sabe? Tipo, eu considero que isso é um erro, então eu vou. Eu sou ruim, eu não consigo, etc. Eu acho que você vai tentando e depois você dá uma olhada. Isso aqui serve, isso aqui não serve. Enfim. Nossa, lembrei do lado de São Paulo, que eu tava falando isso com não sei Do quem. workshop que você participou lá da Mila, de São Paulo? De aquarela, que quando a gente está em casa fazendo, testando coisas, a gente nunca pega um desenho grande, né, pra gente aquarelar e tudo. É sempre menor. E eu lembro que eu peguei uma flor um pouco maior, eu tava ali morrendo fazendo aquele negócio, sabe? E aí quando. E aí é muito isso, assim, de quando às vezes você tá fazendo uma coisa e você tá tipo, nossa, tá uma bosta. Tá uma bosta. E principalmente que é esse exemplo que é esse processo de aquarela, né? Que você tá ali, por muito tempo ele vai ficar uma bosta. Você tem que esperar secar, e aí daqui a pouco você vai vendo que, nossa, se eu tivesse em casa, eu tinha desistido e eu não tinha visto aquele resultado que eu tive, né? Sim, uma experiência pessoal, mas achei interessante você Mas na aula você falar é isso. obrigado a ficar ali, né, encarando aquilo. Sim, então, e eu acho que é uma coisa que, por exemplo, não tenho isso. Geralmente eu faço isso que você falou, essa punição aí, de tipo, ai, nossa, não acredito. E principalmente quando tá ali no tablet, você apaga, você não vai, né? Você não anda, você não, enfim. Mas você, Júlia, eu fico assim, não sei se a gente ficava chamando você de Júlia Maria, e eu tô com esse negócio de Maria, Júlia Maria. Toda hora que eu vou falar, eu fico, gente, Eu Júlia. não sou Júlia Maria, não, mas eu acho bem possível que você me chamasse assim, né? Porque você inventava os nomes. Júlia, você pessoalmente. Gente, a gata, ela tá voando aqui no computador, sai daí. Ela você. Cara, mas desculpa, só falando, complementando isso da aquarela que você falou. Cara, eu odiava aquarela porque eu achava muito difícil porque eu não tinha paciência. Porque eu sou um pouco impaciente. E aí eu ficava incomodada por causa disso, porque eu ficava, cara, tá muito ruim. Só que eu não entendi essa coisa de que, tipo, são camadas, sabe? Você vai um pouquinho, e depois um pouquinho, só que tem que esperar secar. Então eu tenho a mão meio pesada, então, assim, para algumas coisas funciona, pro traço mais pesadão. Mas para aquarela, por exemplo, tem que saber em alguns momentos ser mais delicado. E aí eu ficava sem paciência, enchia muito o pincel de água e aí o papel ficava assim, encharcado. Então, cara, eu acho que a aquarela é um ótimo exercício de paciência, assim, de você entender que, cara, é processo, não é que vai ficar, você vai fazer um negocinho e pronto, ficou espetacular. Não, tem que ir visualizando as coisas com calma, né? É até que nem o Photoshop, que você vai vendo camada, né? Você vai subindo uma camada, outra camada. Sabe uma coisa que é Enfim. assim também? Dica para você, se quiser testar a sua paciência. Ah. Costura é isso, é paciência. Ai, não. Cara, eu tenho uma dificuldade muito grande em botar linha na agulha. Tipo assim, eu sei costurar o básico, eu fiz uma oficina de, tipo, que eu e a minha amiga a gente propôs a oficina de customização de roupa, né? Só que pra mim a parte mais desafiadora, mais paciência, é ter que enfiar a linha na agulha. Eu não sei se é porque sei lá, problema de visão, eu não sei, mas eu realmente tenho muita dificuldade. Vou te dar uma dica. Mas, Se mas você, é uma ótima pra paciência, né? se você Te pega ensina. a linha e ao invés de você cortar assim para ela entrar lá no furinho da agulha, você cortar assim na diagonal, Hum, ela vai melhor. E você põe o seu eu vou. DNA também, né? Põe seu cuspinho ali, corta o cuspinho e vai. Pra estar realmente você se entregando mesmo pro trabalho, né? Pra costura. É assim. Júlia, mas dentro disso, assim, essa é uma pergunta que ficou ali atrás. Você, Júlia Bel Lopes Maria, você gosta da inconsistência nos desenhos, nos projetos? Você gosta, você acha belo a falha? Ou você é a síndrome da arquiteta, que tem que estar tudo retinho, tudo bonitinho e tal? Ou não, você gosta de ver, tipo, cara, esse aqui foi feito à mão. Cara, que massa, esse aqui tá cagado, amo, amo, amo. Como que é você? Você, Júlia, como que você? Cara, eu não é nem questão de gostar ou não gostar. Eu sou o oposto da síndrome do arquiteto, assim. Eu tô agora, essa matéria que eu te falei do desenho, ela é de arquitetura, do primeiro período.
E eu fico pensando, cara, que bom que nunca me passou pela minha cabeça fazer arquitetura. Já passou outros cursos nada a ver, mas assim, arquitetura pra mim não existe. Porque, gente, eu não tenho paciência, não é que nem paciência, mas tipo assim, até o meu caderno. Eu quis muito, eu quis e também é uma personalidade minha que as páginas fossem todas diferentes, tamanhos diferentes. Eu abracei isso até te mostrar. Até botei assim páginas muito diferentes justamente para abraçar essa coisa, porque eu já sei que eu não vou fazer tudo igual. E tem alunos que fazem assim, perfeito, impecável. Ó, por exemplo, eu botei uma pequenininha, uma grande, uma brilhante. Mas justamente porque eu sabia que eu não ia conseguir fazer tudo igual, então eu achei legal abraçar essas diferenças. Mas assim, eu ficava olhando para os outros trabalhos que as pessoas conseguem fazer perfeitinho, retinho, às vezes com um pouco de inveja, porque eu acho que eu queria ter esse domínio de. Não é nem. Para além de domínio, essa busca pela perfeição, eu acho que às vezes ela é muito, muito útil. Mas ao mesmo tempo, eu também gosto dessa liberdade maior, até o que a gente estava conversando, eu acho que muitas vezes fica mais interessante mesmo. E para mim, eu acho que esteticamente muitas vezes fica mais interessante quando a coisa sai um pouco do esperado, sabe? Eu acho que é legal você ter domínio técnico para fazer o que você quer, mas ao mesmo tempo você abrir a cabeça para tipo, tá bom, eu sei fazer isso, mas eu quero fazer mais solto, mais diferente, mais manchado. Eu acho geralmente mais interessante, sim. Até porque, cara, hoje em dia as coisas, né, com os programas digitais e tal, tudo fica muito impecável, muito limpo, muito polido. Então, eu acho que quando eu vejo, assim, a mão da pessoa ali, os traços, até, sei lá, quando eu vou em museu e eu chego perto de um quadro e eu vejo a pincelada do artista, eu acho muito mais interessante. Mas, enfim, isso também é gosto pessoal. Eu não acho que um é melhor que o outro. Só, pra minha personalidade, eu acho que faz mais sentido essa coisa mais manchada, menos reta. Ai, eu tô pensando em não ficar seguindo esse roteiro que eu inventei com você. Mas é que vem Pode vindo. seguir, se quiser Mas também. o bom é isso, assim, que tipo assim, quando você tá sem norte, você pode ali consultar que tem uma coisa que vai desdobrar para outras. Mas uma coisa que eu ainda lá no inicinho, você falando, quando a gente deu esse match, que eu postei um negócio, você começou a falar, e eu, gente, a Júlia, é, Conectadas. Eu nem vi se você você. postou mesmo, eu nem vi. Postou no Hã? Instagram? Foi, eu Você postei postou no no. Instagram? Eu postei, mas depois eu vou Menina, deixa eu compartilhar. ver. Tá. Você pensa em algum momento, ou se você já fez isso ou não, não sei se a sua pesquisa é entre os adultos, ou os jovens adultos, ou os aspirantes adultos, ou você pensa em, tipo assim, criança e tal. É porque eu tô falando isso porque quando você estava falando agora, tá? Aí eu lembrei daquele poeta Manuel de Barros. Não sei se você conhece, mas Uhum. é um poeta maravilhoso e tudo, falecido já. Porém, ele tem uma série de livros dele que foram ilustradas acho que por uma neta dele, que é uma criança. Era na época, né? Então são uns desenhos bem mirinzinhos, sabe? Tipo, que casam muito bem, assim, com o tipo de literatura que ele tem. Então fica essa dica aí para você. Não sei se você já. Qual é o nome do texto? Não, o nome do autor é Manuel de Barros. Acho que você pode ir lá. Sim, sim, mas é o nome do livro, você sabe? Não, você pode ir lá na sua biblioteca, que vai realmente ter um monte lá da UFRJ, e aí você folheia, e os que tiver ilustrado lá, ou então você procura aí, Manuel de Barra Ilustração, alguma coisa assim, que é umas coisas bem infantilizadinhas, assim, eu acho maravilhoso, que assim, casa muito bem com as coisas dele, porque ele gosta de usar o palavreado, o linguajar, tipo, das crianças, tipo, como fala errado e tudo, e ele coloca isso, enfim, é só uma coisa que eu lembrei, mas tudo bem, é só um Ah, não, parênteses. legal, adorei. Eu tô pesquisando aqui, até para deixar para seus seguidores, para a dica, eu gostei. Você estava perguntando sobre adultos ou crianças, qual lado estava procurando mais em relação aos desenhos e ao processo e etc, né? Uhum. Cara, nesse projeto eu fiquei muito motivada a partir dessa ideia de que a gente desenha quando é criança, todo mundo desenha.
E aí, quando a gente vai ficando adulto, a gente vai se afastando disso. Ou você já era bom quando era criança, aí você continua, ou você quer trabalhar com isso, ou porque você é um hobby, ou etc. Mas geralmente, se você continua a desenhar, é porque sempre te falaram que você era bom, ou alguma coisa do tipo, ou porque você realmente gosta, mas assim, muitas vezes o que acontece muito e eu conversei com professores, até de crianças, etc. E acontece muito que a pessoa vai ao longo do tempo aprendendo que ela não, aprendendo uma mentira, né, de que ela não sabe o que ela faz está errado e não tem valor. Então, eu, na verdade, nesse trabalho, eu fiquei muito procurando. As oficinas que eu fiz e tal foram com adultos, mas eu entrevistei, por exemplo, a minha professora do colégio de artes, que ela deu aula para todas as idades, desde os 3 anos até idoso. E ela falou sobre isso, de que assim, ela percebeu que quando a criança ela é pequena, ela tem uma liberdade criativa imensa. E aí, a partir do momento que ela começa a aprender a escrever, ela começa a aprender que existe um certo e um errado, né? Porque você vai escrever, desenhar a letra A, existe uma forma certa de fazer, existe uma forma errada e uma certa. Então, a criança geralmente começa a aplicar isso no desenho também e achar que, meu desenho tem que ser assim, e se não é assim, ele tá errado. Então, eu meio que pesquisei um pouco sobre isso também. Não foquei tanto. Eu vejo vários artistas que acabam focando muito focando nisso, que eu acho legal também, que tipo, eu quero ser mais criativo, então eu vou olhar para as crianças, porque as crianças me ensinam a ter mais liberdade, sabe? O que eu acho bem interessante também. Mas no meu caso, eu foquei mais nos adultos mesmo, porque eu queria ver aonde que as pessoas estavam em relação ao desenho, sabe? Isso é muito pessoal, isso depende muito. Então, por exemplo, eu fiz uma oficina com vocês, que era uma oficina de desenho livre e tudo mais, mas com pessoas que se inscreveram num curso de estamparia no museu, no maior museu de arte a- Céu aberto. aberto do mundo, a céu aberto do mundo. Então, assim, mesmo que vocês não gostassem de desenhar, alguma afinidade com aquele mundo vocês tinham. E depois eu fiz uma oficina com amigos e minha mãe, e minha irmã e tudo mais, que era assim, muito variada e tinha gente que gostava, tinha tranquilidade com o desenho, tinha gente que odiava. Eu fiz com a minha avó também, e ela falava, eu nem lembro qual foi a última vez que eu desenhei. A prova de desenho do colégio eu reprovei, minha irmã que passou para mim, aprovou para mim. Entendeu? Então, assim, eu fiz testar com várias idades, até eu testei com uma criança, que eu testei com a minha prima, na época ela tinha 9 ou 8 anos naquela época. E, e aí também foi interessante isso, fui analisando como a idade, como o repertório da pessoa, tudo isso influencia, né? Na própria confiança criativa dela, sabe? E o que eu achei bem legal, só não é muito a ver com a pergunta, mas emendando, é que na oficina que eu fiz com vocês, que eram pessoas que tinham mais afinidade com esse mundo, eu tinha na dúvida se ia funcionar ou não, mas eu achei que funcionou muito, porque mesmo as pessoas que trabalham com isso, tem isso que você falou no início da entrevista, né? Que essas coisas muito rígidas, de tipo, eu faço assim, depois eu faço assim, depois eu faço assim, e aí eu finalizo o projeto. E aí eu achei que foi muito divertido a gente falar, gente, agora rasga o desenho, agora desenho de olho fechado, agora passa o desenho para amiguinho. Tudo isso acho que tirou vocês da zona de conforto e eu achei muito gostoso, assim, e me tirou e tirou a mim também da zona de conforto. E eu acho que isso tudo abre mais espaço para a criatividade vir mais solta, assim. E é legal o resultado, né? Você não espera. Exato. Não, foi super divertido. Inclusive, eu acho que essa atividade ajudou muito, eu acho que para o grupo que o grupo se integrou à beça, né? Eu acho que essa atividade já quebrou um pouco o gelo, porque, pô, você no início chega lá, não conhece ninguém, mas de repente você tem que desenhar a pessoa de olho fechado, ou enfim, completar o desenho do amiguinho, aí rasgar e fazer uma colagem no chão. Então, acho que tudo isso, assim, e se agir como criança um pouco, eu acho que é muito, muito bom para os adultos. Assim, sinceramente, eu quero continuar com isso, porque eu acho isso muito valioso, sabe? Eu acho que a gente vai perdendo um pouco disso E quando é, a gente vai virando. é uma coisa, como você falou, que a sua professora falou, que você meio que, né? Assim, é meio que roubado de você isso, né? É tirado de você essa potência inicial, né? Que você teria, você já é podado ali.
E eu acho que aí sai, né, enfim, assim, você tá estudando isso, você sabe, né? Mas sim, às vezes eu vejo é bem problemático isso, né? Porque você tem isso que você falou, aí tem também do incentivo, que muitas vezes você não tem, além de você não ter incentivo, você não é incentivado dentro do seu seio familiar, e às vezes você nem pode ter, né, esse privilégio de ficar, né, desenhando ou pintando ou qualquer outro acesso, né? E tem também uma coisa que a Letícia Imai, que é uma menina aí das artes da internet, que ela ajuda pessoas das artes a ganhar dinheiro com a arte, tipo assim, ensina a precificar essas coisas. E aí ela fala assim que nunca deixaram você fazer isso, mas não é porque você não sabe, não é porque não. Então são várias questõezinhas que você vai falando assim, aí eu vou lembrando assim vários ganchos, mas aí se fica pensando um monte de gancho, né? A gente vai falar de qualquer outra coisa. Eu queria saber. Não, com Não, certeza. vai. Hum. Pode falar. Não, pode falar. Não, Pode falar. eu queria saber de você. Quando eu estava aqui te stalkeando lá para as pessoas, eu vi algumas coisas bem diferentes, né? Eu vi pinturas, eu vi coisas gráficas, aquela carta de tarô que eu adoro, eu adorei, eu surtei quando você postou aqui a primeira vez. E, enfim, você hoje, como essa design, né? Você é uma design, uma artista, uma design, uma. Ainda tem essa, né? Artistas versus design. Ainda tem esse rolê aí que paira a academia. Mas qual que é o. Eu não sei se você tem, né? Mas qual que é a técnica, qual é o tipo que você mais tem afinidade hoje para trabalhar? Tipo assim, nossa, surgiu um freela X, poxa, mas eu já tenho pouco tempo, tô com job, tô com isso. Não. Nossa, surgiu esse. Caraca, isso aqui eu gasto a minha vida, tudo bem. Tá. E você. Eu, eu amo muito ilustração, né? Então, assim, é um caminho que eu sempre faço meio que paralelo, né? E acaba que muitas vezes não tenho tempo ou energia suficiente como eu gostaria. Eu sinto que eu precisava investir muito mais tempo nisso do que eu realmente consigo. Mas se aparece um trabalho disso, para mim, assim, é o mais ilustração no sentido assim, como eu sou formada em design, muitas vezes aparece também freela de design em vários sentidos, assim, pode ser de vários campos, né? Mas assim, quando é com uma coisa mais de ilustração, me chama muito mais. Ou às vezes, se é, sei lá, identidade visual, também já me chama mais. Agora, outras partes do design nem tanto. Agora, dentro da ilustração, hoje em dia eu acho que eu tenho mais facilidade. Para essa questão de tempo, eu acho que o digital ajuda bastante. Mas uma coisa que eu aprendi muito trabalhando com a Mila é essa coisa de como é bonito quando se junta, né, o manual com o digital. E é uma coisa que eu não fazia tanto antes, mas eu acho incrível isso também, começar no papel e depois finalizar no digital. Eu acho que hoje em dia é um caminho que eu estou explorando mais, começando a explorar mais agora e eu quero entrar mais nisso, porque eu acho que os resultados são bem legais. E aí tem isso que a gente estava conversando, né? Tem a parte legal e rápida do digital também. E também de criação mesmo, porque às vezes o digital te traz umas criações que você não esperaria. Mas também tem o manual, que é aquela coisa mais. Sei lá, o início eu sempre começo no papel, porque eu acho que muito mais solto, sabe? A mão vai muito mais solta. Mas enfim, não sei se eu respondi essa pergunta. Uhum. Não, entendi, sim. Você estava falando aí é uma coisa até que eu não sei, que talvez você que saiba melhor. Tem um tipo de ilustração mais para o gráfico, que ele é tão igual a todo mundo, né? Tipo essas de revistas, que é como se, tipo assim, às vezes eu penso assim, ai, que lindo, é super colorido, mas Flat, assim, mais vetorizado, é um negócio, um rolezão mais vetorizado. Não é esse tipo de coisa que você está falando, ou é esse tipo de coisa? que eu faço, que eu gosto de fazer, não entendi. É que você gosta, que você gosta mais. Cara, eu gosto muito de fazer essa coisa de botar para o Photoshop. Então acaba que ainda tem uma cara ainda de pintura manual às vezes, mas ele finaliza no Photoshop.
Eu acho o máximo também essa de vetor. Não, não acaba que é muito minha linguagem, mas é uma coisa que eu também quero estudar mais, até porque eu acho que tem muito mercado. Até como você falou isso, né? Ah, tem em todo lugar, eu acho que é uma coisa que tem muito mercado, né? Então, eu acho que é um caminho interessante também, mas não é muito meu estilo, tipo. Uhum, Porque, cara, você fazer em Illustrator, no vetor, é outra lógica, né? Você está pensando fazendo as formas. O Photoshop tem mais a lógica do pincel, que você vai com a tinta, né? Digamos assim. uhum, Então, pra mim, pro meu estilo, funciona mais, eu acho. entendi. Júlia, quando você pode usar algum tipo de trabalho específico que você já fez ou que você gosta, mas vou indo para o processo criativo. Quando você começa ali, você já falou, né, que você vai para o papel para destravar, para destravar não, né, para começar, que você começa no papel ali, né, também fazendo um esqueleto. Mas tem alguma coisa antes disso, no atrás disso, para você começar? Tipo, nossa, eu preciso fazer isso, ou vou fazer isso. O que que é o seu pontapé inicial? O que que você, tipo, cara, eu funciono desse jeito? Porque tem gente que só funciona com briefing, tem gente que tem que ir para um parque, pedir aos céus uma iluminação e tudo. Você é como? Cara, eu acho que pesquisa é sempre bom, né? Essa coisa de ver referência e tudo mais. É, é que eu acho que eu fico um pouco perdida com isso, porque depende muito. Por exemplo, quando é projeto pessoal, que eu mesma crio, é de um jeito. Quando é projeto de trabalho, até no curso mesmo, é meio que de outro, entendeu? Porque quando é projeto pessoal, é muito assim. É meio assim, ao léu, porque geralmente a pesquisa já tem várias coisas que eu fui salvando, porque eu sou a louca das pastinhas, então eu tenho 1.000 pastinhas no Pinterest, no Instagram, até no Spotify eu tenho pastinha. Então, não disso no caso, mas enfim, tudo eu faço pastinha e então eu vou ao longo do tempo catando essas referências. Então, na hora de criar, quando é livre, assim, eu não. Geralmente já pego alguma coisa que eu já vi, que eu já salvei e eu vou meio que pirando em cima, mas assim, geralmente o que eu é botar música e vai, entendeu? Mas quando é de trabalho assim mais oficial, geralmente eu sou muito de fazer lista, que né, pastinha, lista, sou virginiana. Então eu tenho uma coisa assim de agenda e de lista para tipo organizar os pensamentos. Mas assim, em relação a essas coisas que você falou, eu sempre, para além disso, sempre acho bom sair, dar uma volta, conversar com alguém, eu acho que ajuda muito. É, sei lá, ir para um lugar diferente, às vezes ir numa aula da faculdade me dá umas ideias legais. E eu faço vôlei na praia, eu amo também. E eu acho que isso ajuda também, né? Fazer esporte, mexer o corpo, ver gente, eu acho que tudo isso ajuda a sair da caverna e ter ideias novas. E deve ser isso parecer muito bom, né? Porque você acaba esvaziando de uma outra coisa que, tipo assim, tira um pouco Sim. para dar o espaço do outro, né? Do novo. Exato, exato. E uma coisa que, cara, essa coisa também de falar com as pessoas, tipo assim, eu trabalho home office e nessas coisas também dos projetos freela é tudo muito solitário, geralmente, né? Então eu acho maravilhoso, assim, até no próprio trabalho com a Mila, nas poucas vezes que a gente faz reunião presencial, parece que as ideias fluem muito mais rápido, sabe? Parece que a criatividade aflora mais, porque eu acho que isso de você estar com as pessoas, você estar ali com o papel, escrevendo, estar com o computador pesquisando e estar junto, eu acho que ajuda muito, assim. Então, às vezes, até, sei lá, falar com a minha família em casa, já eu acho bom pra, não sei, pra tirar a cabeça. Acho que é sempre a questão é tirar um pouco a cabeça do computador. Porque senão eu fico muito vidrada no computador e eu acho isso meio ruim. Entendi. E eu queria saber o que que, quais são as suas inspirações? Agora já vem para um papo de artista, que é porque quando eu escuto você falando da academia, esses dias eu fui lá no NB, né, gravar com uma muralista aqui de Brasília. E Ai, que legal.
Não, aí você tá aí falando da faculdade, aí eu tô, tipo, toda saudosista aqui, falei assim, ai, que jovem, eu era jovem um dia e tudo. Você fez biblioteconomia, né? Eu Tipo, fiz, diferentaço. eu fiz bíblia, eu fiz bíblia, só que acabei, assim, fiz, tem lá um papel que fala que eu sou bibliotecária, mas eu fui para outro lugar, né? Aí, enfim, depois na outra live a gente fala assim. Tá bom. Não, mas o negócio é porque, por exemplo, se eu. Igual eu postei esses dias falando lá no meu perfil que é, quando eu estava na UNB, eu fiz um curso de design editorial, só que era uma outra pessoa, né? Tipo assim, tinha a intenção de trabalhar com a parte de editoração dentro da Bíblia, e hoje. Ah, legal. Só que, por exemplo, aí, só que, né, a vida aconteceu e tudo. Recentemente eu fiz aqui no Senai um curso de design editorial e eu fiquei, gente, eu não lembro de nada disso. E também é um outro olhar, né? Quando, acho que tem um pouco muito disso, né? Quando as coisas te encontram em outro olhar, que não tem nada a ver com a minha A pergunta. gente diferente também até o próprio curso, né? Porque, pô, esses programas e tudo muda, né? Toda a questão de como fazer o editorial em si, imagino que tenha mudado também um pouco. Em quanto tempo você falou? 10 anos? Ai, eu acho que eu devo ter feito esse curso. Eu entrei na UNB em 2009, deve ter feito em 2010, mais ou menos. Então, as coisas mudam também. A universidade muda, o ensino muda, E eu você sou muda, outra pessoa, né, hoje. você Então, muda. o olhar das coisas, né, é outro. Mas, enfim, eu queria saber um pouco das suas. Eu falei das referências pessoais, mas e depois lembrei da universidade, porque é, você é super, eu acho que você inspira muito, assim, eu acho você super inspiradora, e você, sei lá, eu sempre penso em você, tipo assim, ai, a Júlia, porque eu fico assim, eu tenho essa impressão que você aproveita muito a universidade, os rolês todos, não só festa, né? Não sei se aproveita festa, mas tô falando assim Também é bom. que você tá ali e abarca tudo, assim, abraça tudo. Então eu queria saber quais são as suas referências, mas não precisa ser essas referências, tipo, ai, Gauguin é meu príncipe. Não, assim, se for tudo bem, né? Mas assim, eu quero saber assim, cara, gosto de sair à tarde, ficar lá no calçadão vendo não sei o que, não sei o que. Gosto de ir na festa mais trash que tem e ficar ali, eu fico feliz. Ali, tipo, não necessariamente inspiração de tipo, ai, nossa, agora estou inspirada para criar a nova obra de arte do século, mas isso, assim, cara, eu vou ali que eu me inspiro, eu vou pro vôlei, sabe, e fico bem e tudo. Enfim, isso, falei demais. Não, tá ótimo. Achei lindo o que você falou. Cara, então, é muita coisa. Eu até achei difícil responder isso, porque primeiro, quando você fala isso, eu já penso, tipo, tem que ser algum artista, alguma coisa assim. E tem muitos. Mas em relação ao que você falou, né, de coisas, de momentos, de etc., eu acho que uma das melhores coisas de estar nesse mundo da arte, da coisa, tipo, no meu trabalho e na universidade, enfim, e fazendo as coisas que eu gosto, é que eu aprendia muito a ter esse olhar que eu acho maravilhoso de olhar as coisas por esse lado assim da beleza das coisas mesmo, sabe? Então você anda na rua, você pega um ônibus, você se encontra com seus amigos e você vai reparando naquelas coisas que fazem aquele lugar ser diferente ou que a pessoa ser diferente. Então, uma coisa assim, eu adoro desenhar gente, e adoro, sei lá, aulas de modelo vivo, essas coisas assim. Então, ver a pessoa andando na rua e ver como é que ela anda, como é que ela se mexe, a roupa que ela usa, ou ver novela, ver filme, ver como a roupa da pessoa. Eu gosto muito dessas coisas, assim, no geral, de olhar. Eu acho que tudo aquilo que a gente falou sobre ir na praia, jogar vôlei, ouvir música, tudo isso me ajuda bastante. É, mas eu acho que assim, algumas coisas, tipo,
isso que você falou da universidade, cara, isso da universidade, eu não gosto muito de ser blogueirinha de Instagram, mas acaba que no meu Instagram de desenhos eu acabo fazendo um pouco isso, né? E eu fico um pouco blogueirinha na FRJ quando eu tenho aulas diferentes. E agora eu tô mais, assim, empolgada, por quê? Porque eu sou nerd, né? Então, assim, eu tô fazendo matérias que eu nem precisaria estar fazendo, mas eu acho muito incrível a Escola de Belas Artes e eu meio que entrei no, em design para poder aproveitar a Escola de Belas Artes. Então eu também, assim, peguei matéria de pintura, de gravura, de figurino, agora de arquitetura, de um montão de coisa, tipo, diferente de cinema. Justamente porque, cara, eu tô ali, é um espaço que tem professores incríveis, tem coisas incríveis acontecendo, então eu acho muito maneiro aproveitar esse espaço, sabe? A gente teve uma aula, eu tive uma aula semestre passado que foi de pintura com uma artista incrível, que é a Lourdes Barreto, que é uma aquarelista maravilhosa. E ela ensinava a fazer, tipo assim, era aula de giz pastel. Ela ensinava a aula de química a fazer o giz pastel do zero, com os produtos e tal. A aula de aquarela ensinava a fazer, assim, aquarela, têmpera, guache, ela ensinava a fazer as tintas, assim. Então, eu acho muito legal esse espaço da universidade, eu acho que é bem inspirador esse contato com outras pessoas, assim, com outros criativos, até, tipo, esse papo que a gente tá tendo, ou, enfim, sei lá, sabe, ir num museu, uma coisa assim, eu acho que inspira muito. Eu até separei uns Instagrams que eu ia te mostrar, mas assim, eu acho que seria meio limitado também, porque é muito geral, sabe? Eu acho que, não Uhum. sei, eu acho muito interessante a forma como cada um olha o mundo de uma forma diferente, sabe? Eu Eu tô, acho isso muito. tá falando aí, eu tô pensando no quanto o criativo, né? Não é nenhum artista, assim, o criativo de modo geral, ele é o curioso também, né? Que é o que eu tô fazendo aqui, né? Eu sou curieira, igual eu falei no vídeo de abertura, tipo, a gente quer saber a fofoca da fonte, a fofoca da própria pessoa contando para mim a fofoca dela, que é Ser fofoqueiro te ajuda no seu trabalho. isso, que é você falando, né? Tipo, poxa, o que que te inspira, o que que coisa. E quando você fala aí da. Poxa, a própria professora tá fazendo o trabalho dela vem dali. Então, poxa, a mulher, ela foi lá, aprendeu como é que faz o rolê, sabe? Então, assim, é uma coisa muito curieira que é também esse seu trabalho que você está fazendo, né? De tipo, cara, por que que ninguém está fazendo isso mais? Deixa eu ir lá saber, deixa eu ir lá atrás para saber por que aconteceu, né? E isso é muito interessante, porque quando eu penso nessa pergunta de o que que te inspira, as pessoas já começam, tipo, então eu gosto disso, tipo, tudo bem. Não tô falando que não é pra você gostar, mas tipo, você quer saber o que que, tipo assim, poxa, o que que é massa, porque que é muito isso também, né? Do tipo, o padrãozinho, né? Resposta padrãozinha, eu gosto disso. Não, tudo bem, mas o para além, o você, né? Você como ser individual, específico, o que que você gosta. E eu achei super interessante. Só uma pergunta aqui aleatória, Júlia. Você pensa em fazer mestrado, em seguir na academia, assim, sei lá, de alguma maneira? Sim, eu tô pensando nisso. Primeiro, agora eu tô focada em me formar, mas eu tô pensando nisso sim. Eu já queria fazer, eu na verdade queria fazer tipo um programa em ilustração. E eu queria fazer alguma coisa fora do Brasil para ter uma experiência diferente, assim, em ilustração. Só que agora eu também tô, a partir desse projeto que eu tô fazendo, eu comecei, e até da minha experiência com a Mila e tudo mais, eu comecei a também querer fazer mestrado para poder ter a possibilidade de talvez um dia dar aula na universidade, alguma coisa assim, porque não era uma coisa que me interessava tanto, de repente comecei a perceber que eu acho muito rico esse espaço, até tudo isso que a gente estava falando, né? Acho muito valioso esse espaço e eu gosto dessa coisa de trocar conhecimento, então eu acho que eu queria fazer porque para estudar e para me formar, mas ao mesmo tempo fiquei pensando agora que também pode ser interessante para ser professora um dia ou alguma coisa assim.
É porque quando você começou a falar, eu pensei, olha só, a moça acadêmica chegando aqui. Eu Eu não sinto me o vi muito assim, faro, eu não. sinto esse faro de longe, Júlia. Que Cara, maravilhoso. algumas coisas eu tenho meio preguiça, sinceramente, bastante preguiça. Inclusive, essa coisa de ABNT, já tô assim, meu Deus, que inferno, pra que isso? Mas, assim, várias coisas de academia eu tenho um pouco de preguiça, não gosto e não sei se eu quero entrar muito nesse mundo, mas eu acho isso, o ambiente de sala de aula, muito legal e eu acho muito rico, tá? A universidade também. E até terminando esse papo de referências que você falou, eu tinha separado alguns artistas e justamente o que eu percebi deles em comum era um pouco essa coisa de como eles. Porque assim, artistas que eu acho que têm artes incríveis, tem milhões. Ainda mais com essa coisa de Instagram, Pinterest, Behance, é inacreditável a quantidade de coisas que eu salvo, assim. É meio enlouquecedor às vezes. Hum, Mas eu tenho artistas brasileiros que eu salvei aqui que eu achei muito bom como eles trazem a arte deles para a rua ou para as pessoas, sabe? Então, se quiser até compartilho rapidinho, compartilha. quer? Uhum. Eu tenho que mexer aqui Tá. em alguma coisa? Ou não? Não, eu posso compartilhar. É, peraí. Não, perdão, não era ele. Ele também é, mas não era ele que eu ia falar agora. É, essa coisa dos artistas que trazem a coisa deles. Esse artista aqui, ele até tá no blog da Mila. Ele é Romildo Rocha, eu conheci ele numa oficina de grafite que ele fez para um evento que eu fui no Maranhão, ele é do Maranhão, de São Luís. E assim, além dele ter um trabalho muito legal de grafite e tal, inspirado no cordel e na cultura do Maranhão mesmo, olha, que legal. Ele também tem todo um projeto que eu não sei exatamente se esse projeto ainda está existindo, mas assim, de grafitar e de colorir a Vila Embratel, que é da onde ele veio, pelo que eu entendo. E é um projeto social de assim, colorir aquele bairro, aquela comunidade da onde ele veio. E eu achei isso incrível, porque ele traz esse trabalho dele, essa expertise dele, toda essa habilidade que ele tem e ensina para os meninos e pinta e traz a arte dele para a comunidade que ele veio, sabe? Então eu acho isso muito. E além de ter vários trabalhos assim nos lugares, Nossa, que ó, nas maravilhoso. casas, ele viaja fazendo isso, então assim, eu acho muito maravilhoso quando eu vejo isso assim do artista trazendo a arte dele para rua, para cidade, sabe? E assim, eu ainda tô longe disso, mas é uma coisa que me inspira, assim. Essa menina aqui também, Amanda Nunes, ela tem umas pinturas lindas. Eu conheci no Instagram, ela tem umas pinturas lindas e ela faz uns grafites na rua, assim, e ela fez. Olha o tamanho disso. Ela faz uns grafites Nossa, na rua, ela também, ó, em tô seguindo aqui vela. já. Tô seguindo. Ai, que É lindo. lindo, Ai, tem que até, lindo. tem uma vibe parecida com a sua, inclusive. Ela pintou bicicleta, tipo aquelas bicicletas de rua, sabe? Ai, que linda. É. E aí, assim, tem uma. Eu te falei que eu sou louca das pastinhas do Instagram. Tem até uma pastinha no meu Instagram Sensacional. de- que é de sonhos. E aí eu salvei vários trabalhos dela, tipo assim, cara, sonhos no sentido de, pô, queria muito fazer um trabalho desses, entendeu? Tipo, pô, pintar uma. Aqui, a beira-mar da minha cidade, entendeu? Ó, isso aqui é na beira-mar de Fortaleza, será? Ai, Eu que acho que sim. lindo. Nossa, sério. Mas enfim, Nossa, eu adoro as cores, porque são cores é vivas lindo o trabalho e dela, lindo, lindo, lindo. tô seguindo já. Maravilhosa. É. Aí tem vários, né? Essa menina aqui eu também botei porque. Cadê? Essa menina aqui é mais. Eu tenho o tarô dela. Ela faz um. Você gosta de tarô? Ela fez um oráculo, que são todas as cartas. E eu acho incrível, porque não só as ilustrações são bonitas e tudo mais, mas também as frases são super sensíveis. E ela coloca as frases. Deixa eu ver se eu. Esse aqui é o oráculo. E quando ela coloca algum.
é, Acho ela coloca um texto sobre a experiência dela com aquela carta, né? Qual foi a interpretação dela do que ela fez, ela mesma fez. E aí é super bonito, sabe? É super sensível, as frases são super legais enfim, eu acho que é um trabalho super ela fez simbólico. um oráculo, ela não fez releitura do tarô, entendi. Isso, perdão, não é um tarô, não, é um oráculo que é a criação dela. Uhum. Não tem a ligação com o tarô. Mas Ai, aí eu uso no meu jeito assim de tirar as cartas de vez em quando e assim, acho incrível, porque vem umas mensagens, às vezes você fica pensando o dia todo, sabe? eu quero, Então, eu quero, eu quero. quando você vier pro Rio, eu te mostro. Ai, tô Aí, chegando, já já, tô chegando. eu até comprei uns prints assim, ó, eu tenho esse print, inclusive. Ah, tá aqui, ó. Olha Tá aqui, ó. aqui. Ah, olha aqui. Você falou do Ah, tarô, eu comprei um recente. menina. Cara, tarô é muito. É inspirador também, né? Você vai pensando Olha várias que coisas. Inclusive, fofo. muita gente na PRJ faz trabalho de tarô, assim. Olha que Ai, fofo. que lindo. Ele é só de caveiras. Ele é só de Que esqueleto. fofo. Exatamente. Lindo. Tocante, né? Você Tocante. sabe ler tarô? Tô aí, tô aí, tô aí, tô aí. Vamos aprendendo. Cada dia é um dia. Legal. Lindo. Júlia, eu vou voltar aqui. Quando você faz, que eu sou romancista, né? Sim. Quando você faz um projeto, não precisa só você fazer, só assim, não precisa ser de você fazer o projeto, mas você participar de algum tipo de coisa, enfim, vamos lá. Então eu vou fazer igual eu estou fazendo com os outros, é porque eu fico pensando em outras vivências, porque eu acredito que você tenha muitas vivências na universidade, mas assim, quando você precisa desenvolver um projeto, seja ele, na verdade, ele grande, né? Aquele que você consome um pouco de tempo, de vida e tudo. Geralmente, qual que é o seu sentimento em relação a ele? Porque eu já vou falar o meu, para você entender que não eu sou romancista, mas tem um pouquinho de ódio dentro de mim. É, tem muita coisa que eu faço que às vezes é um parto, sim, sabe? Que é difícil, que é enjoado, não sei o quê, que eu faço, às vezes eu posto, ou às vezes nem posto, mas porque acho que já não ficou bom e tudo, mas. E aí depois eu vou olhar aquilo depois e não tem nada a ver mais. E eu já ouvi esse relato de vários artistas, de tipo assim, nossa, eu faço e parece que eu entrego. Entreguei tudo e pronto. Não quero mais saber sobre isso. Agora, já tem gente que fica ali, ai, que perfeito, tô namorando, e tal, mas e também não. Tem uma coisa para perguntar depois. Quanto que tempo dura esse namoro ali, depois que a obra tá pronto, né? O projeto tá pronto. Eu queria saber de você. Geralmente, assim, se você, como é esse seu sentimento com o seu trabalho pronto? Se você, sei lá, enfim, isso. Cara, me veio várias possibilidades na cabeça, porque assim, existe, por exemplo, os trabalhos de universidade que você mesmo falou, que muitas vezes é tipo, semestre inteiro naquilo, e sempre no final é uma correria, então quando termina, é tipo assim, graças a Deus, estou de férias, terminou. Mas depois, eu sinto que é tipo assim, você tá lá numa relação intensa com ele, aí você entrega, tipo, precisa de um afastamento, mas depois, depende, né? Tem vezes que você afasta e fica, meu Deus, eu entreguei essa bosta. E tem vezes que você afasta e fica, caramba, olha que coisa incrível, sabe? E eu acho que pra mim geralmente é isso, mas tem esse tempo, assim, tipo. E até projetos fora da universidade. Quando estava na quarentena, eu participei de um projeto que era de fazer histórias em quadrinhos para informar sobre o Covid, era fora na quarentena. E aí eu fazia os quadrinhos, outras pessoas faziam roteiros. E aí foi um projeto super legal. Só que assim, a gente foi fazer a revista dele impressa. E foi um projeto que, assim, foi muito cansativo, foi desgastante. Já era um momento que estava final de quarentena, então a gente não sabia muito bem o quanto que aquela revista ia funcionar ou não, tipo, o quanto que ia ser útil e necessária e o quanto que ela já era ultrapassada, sabe? Então, era um projeto que já estava ficando um pouco. Eu estava um pouco já cansada.
Mas eu acreditava muito nele, mas eu tava muito cansada. Então, quando finalizou, foi tipo, caramba, que maravilha que a gente terminou. Mas ao mesmo tempo precisei de um tempo assim pra voltar nele e falar, olha que legal tudo isso que a gente fez. Porque eu acho que quando você fica muito naquilo, você às vezes perde a dimensão, tanto pro bom quanto pro ruim, sabe? Você já não tem mais tanta noção. Então eu acho que pra mim é um pouco isso, tanto com um projeto grande quanto com um projeto pequeno, que às vezes são um desenho. Eu tenho uma coisa que eu esqueci de te falar, mas quando você perguntou sobre o que te inspira, o que te ajuda a se desbloquear, tem uma coisa que eu acho legal que é olhar meus cadernos antigos, porque eu tenho muito caderno e assim, olhar os desenhos antigos, muitas vezes eu olho e fico, nossa, isso aqui não tá legal. Muitas vezes eu pego uma caneta mais forte, desenho por cima, tipo, transformo aquele desenho que eu tinha feito há 5 anos atrás em outra coisa. E às vezes eu olho, caraca, isso aqui era legal e ficou totalmente esquecido, abandonado. Eu poderia, sei lá, digitalizar, transformar agora que eu sei fazer um acabamento melhor, dar um acabamento para isso, sabe? Então, eu gosto de olhar para essas coisas, mas dão um certo tempo, porque tem vezes que realmente chega a dar uma raivazinha e você fica, cara, eu não quero mais olhar para isso. Então, tem uns trabalhos que, cara, que me deram muito, muito dor de cabeça, mas depois que termina, parece que você esquece a dor de cabeça. Parece que foi um mar de rosas, enfim. Então, eu acho que é um pouco isso, assim. Eu gosto desse tempo. Eu me sinto bem com o projeto, mas tem que dar um tempo para passar a dor de cabeça. E você E, consegue desenvolver mais de um? Assim, estou falando assim, um exemplo. Você está fazendo, por exemplo, uma matéria que requer um trabalho maior, né? E a gente sabe que tanto curso de design livre quanto faculdade, os trabalhos, quando vai aumentando ali o nível, né? Você já está no final, os trabalhos são maiores, né? Não, não é um PDFinho mais, né? Mas, por exemplo, quando você pega uma matéria assim que tem um trabalho grande, aí você aceita um freela, ainda tem, sei lá, alguma outra coisa, você consegue fluir nessas coisas todas em mais de um projeto, ou você é aquela pessoa que eu tô fazendo esse aqui, beleza, terminei. Vou fazer o outro, terminei, vou fazer o outro. Ou não, você consegue fazer mais de uma coisa. Porque, por exemplo, vou dar o exemplo da Rafa, que fez curso com a gente. Ela me deu uma entrevista e ela falou que no trabalho legal. dela, ela não consegue entregar uma estampa. Ela disse que ela é um pouco maluca. Ela disse que deixa umas 4 abas do Photoshop aberto e ela vai fazendo um monte de coisa. Eu, gente, eu sou maluca, mas se funciona e é ótimo, tudo bom. Que ela disse que ela funciona assim e está assim há muitos anos e tudo bem. Agora, tem gente que não, já tem amiga que terminei, pronto. Terminei um briefing, beleza. Raportei, pronto. Começo outro. Como é você? Eu sou que nem a Rafa. Eu não consigo fazer uma coisa só ao mesmo tempo. Eu preciso estar fazendo, sério, pelo menos assim, sempre tem várias abas no meu computador abertas e até assim, no trabalho mesmo, com a Mila. Às vezes eu tô fazendo uma news enquanto tô pesquisando da outra, enquanto tô ouvindo um podcast. Tipo assim, eu acho isso às vezes até meio ruim, sabe? Porque, cara, a tua cabeça não consegue ir para tantos lugares ao mesmo tempo. Então, para alguns dá para fazer, mas eu acho, enfim, eu consigo, como que nem a Rafa, eu consigo viver com isso, eu acho que funciona, mas ao mesmo tempo, às vezes, eu queria conseguir ser a pessoa que fala, não, agora eu vou focar nisso, eu vou só nisso. Mas para mim sempre foi assim, de ter vários projetos da faculdade e o trabalho e aí e outras coisas junto, porque eu sou meio inquieta, assim, eu gosto de fazer as coisas. Então eu tenho muito essa coisa de fazer ao mesmo tempo. Até agora, com isso do TCC, tá até me ajudando um pouco, que eu tô assim, cara, não vou olhar para tanta coisa, sabe? Eu vou assim, vou focar em. Até o negócio do mestrado, você falou. Eu tô assim, não vou olhar para nada disso, eu tenho que me formar, tenho que terminar esse projeto. Então, às vezes, eu até quero fazer outras coisas, vou terminar esse projeto, entendeu? Ficar entrando em. Eu fico me forçando sei lá, se eu vou fazer 15 coisas ao mesmo tempo, que sejam 15 coisas sobre o mesmo projeto, sabe? Até como a Rafa tava falando, né?
vou fazer uma estampa, outra estampa, outra estampa, mas assim, eu acho bom quando é pelo menos alguma coisa relacionada com a outra. Porque Uhum. às vezes eu tô fazendo coisa nada a ver com a outra que funciona, mas eu acho que é um caos desnecessário, né? É bom, sei lá, ser mais organizado. Antes de eu. Mas eu sou mais do time mesmo, várias abas abertas na cabeça e no computador. Ai, lembrei de um meme que tava rodando aí esses dias, era bem assim, 86 abas abertas dentro do meu cérebro, cala a boca, por favor, cala a boca. E eu, tipo, É bem isso mesmo. É bem isso, tem que silenciar, entendeu? não, Tem que assim, apertar o botão de silenciar. ai, o que que eu ia falar antes de falar de mim? Ai, que droga, esqueci. Ah, tá, não, é que, por exemplo, lembrei. É, então, por exemplo, quando você acaba um projeto, é tipo acabar aquele livro que você fica meio pesarosinha, mas, tipo assim, não estou sendo útil hoje. Tipo assim, eu tô muito parada. Você tem isso? Com certeza você deve ter isso. De, tipo assim, quando você tá um dia, tipo, de boa, você fica caçando alguma coisa para fazer, tipo, um bichinho assim, tipo, caraca, eu tô sem nada. Eu acho, cara, eu tenho isso. Isso que eu acho ruim, mas às vezes não é nem tipo, eu tô de boa. Eu acho que muitas vezes eu consigo relaxar, sei lá, eu tô na praia, muitas vezes eu não tô pensando, caraca, eu tinha que estar fazendo isso. Mas quando eu tô, por exemplo, estou em casa, aí, sei lá, eu falo, vou deitar por 10 minutos que eu tô com dor de cabeça. Quando eu fecho o olho, eu começo a enumerar, tem que fazer isso. Ou, tipo assim, às vezes, isso que eu tô te falando de fazer, abrir mil abas, o que que eu acho meio complicado disso? Que tem vezes que, cara, eu tô assim, tô fazendo uma tarefa que é só manual, sei lá, de layout, coisa que eu não tenho que pensar muito. Aí eu tenho uma necessidade obrigatória de estar ouvindo uma entrevista, ouvindo uma música, botando alguma coisa no YouTube. Tipo assim, eu não consigo simplesmente fazer aquilo. Eu preciso estar ouvindo alguma coisa, eu preciso. E eu fico, cara, entendeu? Pra que isso, sabe? Por que que não pode ser uma coisa de cada vez? Eu vou assistir uma coisa, assistir a coisa. Mas não, eu tenho um pouco essa coisa inquieta mesmo que você falou. E de estar sempre isso. Eu, então, essa culpa assim, da produtividade e tal, eu acho que eu não tenho tanto quando eu tô no momento de lazer. Mas sempre que eu tô sentindo que eu, tipo assim, sei lá, eu tô isso, no metrô, no ônibus, numa, sei lá, em qualquer coisa, eu fico já pensando, tá, depois tem que fazer isso, fazer aquilo, ou o que que eu posso fazer pra resolver logo, entendeu? Tem um pouco essa urgência. Eu sou assim também, mas aí vou fazer minha própria crítica. Aí, mas antes eu vou falar uma coisa que eu faço que é errado. Mas senão a vida não dá certo. Ah. O que aconteceu com a minha vida? Eu tô assistindo, voltei a assistir One Piece, né? Que é aquele anime eterno, né? Ah. E aí, o quê? Eu não consigo assistir dublado, porque não tem dublado, né? O episódio 720 e tantos que eu tô. Tem que assistir em japonês, né? Aí, o que acontece? Eu boto para assistir e eu tô com o meu iPad desenhando. Peraí, em japonês? E você aprendeu japonês ou só pra ficar o somzinho? Eu fico desenhando e assistindo assim, tipo. Não, só que não o tempo inteiro. Ah, Talvez eu perca algumas coisas importantíssimas, talvez. Mas quando eu vejo que tá começando uma luta ali, eu pensei, vai ficar lutando aí, né? Tudo bem. Aí eu vou. sim, não, eu Eu entendo. sou muito essa pessoa. Mas aí, se. Aí uma minha amiga, ela. Mas é assim que você assiste One Piece. Não tá errado. Eu falei assim, tá errado pra quem, minha amiga? Se eu não fizer isso, eu nunca vou sair, eu nunca vou conseguir acabar esse desenho, velho. Eu nunca vou conseguir. E aí ela fica. É, Mas, né, Júlio, você pô do meu time, você entende, cara? não, eu entendo super. Eu acho que assim, cada um usa as armas que tem, entendeu? Se é o tempo que você tem, é isso. E também, cara, eu acho que o importante é isso, sabe? Tipo assim, você entender, tá? Olha, eu sei dividir minha cabeça em várias, mas muitas vezes isso não quer dizer que você vai saber desempenhar todas as tarefas da mesma qualidade. Então, tipo, você desenhando e vendo One Piece, provavelmente você não consegue nem concentrar tanto no desenho, nem, tipo, em desenhar, nem tanto no anime. Porém, nem sempre você quer fazer tudo com
capacidade 100%, sabe? Eu também tenho essa coisa, tipo, cara, às vezes, se eu focasse e desenhasse no silêncio, eu também conseguiria mais. Só que, cara, às vezes eu vou desenhar 2 da manhã falando no telefone, só porque, tipo, é o momento de eu relaxar, sabe? Não é porque eu quero desempenhar aquilo perfeitamente para ficar incrível, sabe? Então eu acho que também a gente não precisa se cobrar para tudo, a gente desempenhar com atenção plena. Eu acho que é importante ter atenção plena, saber os momentos de usar essa atenção plena. E por isso que eu acho que eu me autocritico um pouco essa coisa do foco, que eu acho que é importante, mas ao mesmo tempo, sabe, escuta o japonês enquanto desenha, tudo bem, é pra você relaxar, sabe? Acho que faz parte. A minha crítica para mim mesma é que entre essa coisa de tempo mesmo, assim, que eu fico assim, gente, que entra, meio que eu estou muito inclinada ao budismo, né? Aí entra essa coisa de que a gente nunca tá no lugar que a gente tá, né? E eu Como tenho, assim? porque se a gente nunca tá aqui, tipo assim, aqui acho que a gente tá nesse momento, né? Mas tô falando assim, poxa, a hora que eu tô aqui lavando louça, eu tô ouvindo o vídeo do tarô. E eu tô Aham. fazendo um monte de outras coisas. Então, tipo assim, eu não tô aqui lavando a louça, vivendo esse momento, pensando que a água, que não sei o que, que é essa máxima do budismo, né? De você sentindo aqui e agora. E eu tenho essa impressão, assim, que eu nunca tô. E eu nunca tô, nunca, entendeu? Porque, e quando eu olho para trás, assim, na vida, eu nunca tô em lugar nenhum. Eu lembro que quando eu fazia o NB, eu ainda queria, na época, fazer concurso. Então, eu estava na minha aula, aí de manhã eu ia para a UNB, aí à tarde eu ia para o estágio e à noite eu ia pro cursinho. Então, tipo assim, eu nunca estava Caraca. vivendo a universidade. Por exemplo, não vivi a universidade, não desempenhei nada e tudo. E eu nunca estava em nenhum desses lugares, porque eu estava sempre pensando que eu precisava do emprego, que eu precisava. É, muita coisa. Então, acho que eu tenho isso, muito isso, assim, tipo, poxa, enquanto o nosso vídeo de 30 minutos, 40 minutos estava salvando, poxa, eu estava postando um negócio lá, eu estava reassistindo, eu estava Sim. falando com o meu amigo que desmarcou e não sei o quê. Então, tipo assim, eu nunca estou vivendo, né? Mas é uma coisa assim, para mim, não se apegue. É uma coisa que. Não, mas eu acho que, pô, tem muito a ver com, cara, com a nossa geração, eu acho que isso é muito forte, porque a gente tá sempre. Inclusive, a gente, voltando para essa pesquisa que eu tô fazendo, até eu escrevo exatamente sobre isso, de que a gente tá se viciando, tá sempre entretido. E aí isso até foge um pouco do assunto que a gente tá, da pauta da entrevista, né? Mas, tipo assim, a gente tá muito viciado em entretenimento, na coisa de que a gente não consegue isso. Lavar uma louça, lavando a louça. Não consegue, sei lá, eu boto música pra tomar banho, entendeu? Tipo assim, pra quê, sabe? Eu posso ouvir o som do chuveiro e pronto. Lavar a louça pensando meus pensamentos e lavando a louça. A gente meio que se viciou a estar sempre entretido, sempre precisar estar com. Eu não tô falando. No teu caso, eu acho que também essa questão de sobrecarga, isso aí realmente impede que você esteja em todos os lugares, sabe? Que você esteja no lugar, porque você é sobrecarga, você tá com muita coisa, é normal você ficar assim. Mas eu acho que, para além do peso obrigatório da sobrecarga, tem uma coisa que a gente também, quando escolhe ter o lazer, a gente escolhe isso, sempre precisar estar distraído, entendeu? A gente não consegue, sei lá, tá no, andando na rua sem fone de ouvido, essas coisas assim. Eu fiquei pensando muito sobre isso, sobre a gente anda na rua com fone de ouvido, a gente tá sempre assistindo coisa, vendo coisa, a gente meio que vai se blindando do tédio. E eu até acho que o tédio é importante para, voltando para o processo criativo, eu acho que o tédio é importante para criatividade, sabe? Para virem ideias novas. Pra justamente, pô, eu ouvi o barulho da rua enquanto tô andando, eu vou percebendo coisas que isso pode me ajudar também na minha arte. Então, às vezes eu faço esse exercício, assim, porque eu tenho essa coisa também, vou botar fone de ouvido porque eu tô no metrô, sei lá. Eu E tenho, tudo bem também. Mas assim, dá pra você também prestar atenção nisso, sabe? Fazer essa escolha conscientemente, não viciado, sabe? Eu tô lavando louça, então tem que botar uma música, porque senão não vou lavar louça. Entendeu? É, não, sei lá, eu acho que tem que tomar cuidado com isso. acordo, eu boto música. E assim, foi assim por muitos anos.
Eu acordo, eu boto música. Eu tô sozinha, eu boto música. É isso, eu sou essa pessoa. Eu tô sempre ouvindo alguma coisa, eu tô no trabalho fazendo um monte de coisa, e às vezes alguém tem que bater palma assim para eu olhar, e eu, oi, que foi? Que você tá falando comigo? É Sim. comigo que você tá falando. É, Mas, cara, isso que você trouxe é super importante de estar presente no momento, sabe? Eu acho que quando a gente se sobrecarrega, ou por nós mesmos, ou por questões externas, isso fica muito difícil de acontecer. Mas eu acho que é interessante esse exercício de perceber isso, sabe? Ah, quando que eu tô realmente presente? Isso, cara, eu tô conversando com você, eu tô conversando com você, eu não tô agora fazendo outras coisas, entendeu? Mexendo no celular, porque isso você perde o encontro também, sei é, lá. tem isso também. É, deixa eu te perguntar aqui. Nessa, como que eu posso dizer aqui? Quando você está nesse momento de produzir alguma coisa e está cansativo, e você tem a possibilidade de parar, de desistir, você para ou você vai sangrando até o final? Cara, eu acho que se eu tenho a possibilidade, eu acho que eu geralmente paro. É, mas depende, é até isso que você falou. No workshop da Mila, na aquarela, se você estivesse em casa, você teria parado, mas como você estava no workshop, você continuou. Eu sinto isso um pouco assim quando eu tô em algum ambiente que tem outras pessoas, mesmo que eu esteja odiando, eu vou me forçando a continuar aquilo, ou, enfim, muda a página, mas continuo fazendo. Se eu tô sozinha, eu acho que às vezes eu saio um pouco mesmo para dar um respiro, mas também eu acho que eu tendo a me criticar menos quando eu tô sozinha. Tipo, isso em relação a desenhar. Em relação a computador, projeto gráfico e tal, é outra coisa. Eu acho que projeto gráfico eu tô cansada, eu saio até pra arejar a cabeça. Mas, tipo, desenho, por exemplo, eu sinto que quando eu tô sozinha, criando pra mim mesma, eu tenho mais liberdade de fazer, e aí, se eu gostar, gostei, se eu não gostar, não gostei. Se eu tô na rua com gente, ou até assim, desenhando na rua, eu sinto como se alguém estivesse olhando, sendo que muitas vezes ninguém nem liga, mas assim, eu sinto essa pressão maior e é o que me faz muitas vezes desistir, não é nem deixar de lado, é tipo, desistir, vira a página, não quero mais saber daquilo, entendeu? Enfim, eu acho que é um pouco isso. Eu pensei em uma coisa aqui que não tem muito a ver que eu perguntei, mas você tem algum vício de criação e de crítica? Eu tô falando de qualquer coisa assim relacionada, tipo assim, que esse nosso processo de criatividade, essa imersão, essa vida de criativo implique. Por exemplo, gente, eu que desenho, que tenho contato com, né, com esse universo de estampa, composição e tal, eu saio na rua e fico vendo as roupas das pessoas e me questionando por que Deus, por que Deus? Que é um problema meu, né? É um problema meu porque Esse é um problema, você tá atenta ao mundo à tua volta, tá atento à estampa. Mas tá o quê? Você fica olhando, criticando, é isso? dentro do meu cérebro, né? Se é minha amiga, eu falo que é minha. Mas tudo bem, você tá pensando, caraca, eu faria melhor se mudasse essa cor aqui por essa. Não, então, ou seja, eu não tô lá, né? Tá vendo? De novo, eu não tô lá. Então, Cara, mas a gente tá. Mas isso faz parte. A nossa cabeça, assim, tá pensando, né? Ela vai para você além, eu tem acho, esses sempre. vícios, assim, que você tem? Me conta, que tem que ter um Eu defeitinho, tenho. tem Faço o diagnóstico. tem que ter um negocinho, que você tem? Cara, é. Pensar. Não, porque primeiro quando você começou, eu tinha entendido uma coisa, tipo assim, de problema, de uma coisa ruim. Mas assim, por exemplo, isso que você deu o exemplo, eu não achei necessariamente ruim, sabe? De É você um, reparar nos é um outros. vício, assim, O vício. Tá. Um vício que não é um vício mental, é mais físico.
No, É que uma é essa coisa coisa. assim, poxa, eu tenho isso, mas porque eu trabalho com isso. E às vezes acaba, tipo assim, é igual eu tava Ah, conversando com o entendi. João, que também me deu entrevista, o João Cândido, e ele, cara, eu sou modelista, além de modelista, eu sou o cara da estampa. Então, eu tô na rua, eu tô olhando a roupa das pessoas, eu tô fotografando, eu tô não sei o quê, e as pessoas ficam, Ah, sim, com certeza. para de ser essa pessoa. É nesse sentido, assim, que eu tô falando. Aham. Cara, eu sempre fui a chata da natureza. Então, tipo assim, isso antes de. Na escola, que me zoavam com isso, ficavam assim, ah, já, porque eu ficava assim, ah, você já viu a lua hoje? Hoje é lua cheia, olha como tá bonito. Então, assim, eu às vezes, cara, eu ando. Outro dia eu tava andando na rua com meu namorado e eu ficava. Cara, olha como a luz do sol, esse horário, tá batendo nessa árvore, tá com uma cor linda. Tipo, eu sou meio chata com isso, eu admito, meio irritante. Mas era. Minhas amigas até me zoavam na escola isso, né? Porque era todo dia, era. Ju, já viu a lua hoje? Porque eu queria ficar pegando sol no recreio, ficar no pátio. Assim, Ei, você falou isso pra mim lá no Iotim, que a gente ficou falei. no quarto e tinha aquela janela para aquele monte de lama, aquele monte de não sei o quê, e você, ai, olha a lua, não sei o quê, aí, Cara, mas é literalmente isso. E o Inhotim foi muito legal por isso, né? Porque tinha planta beça e todo mundo, como você mesmo falou, todo mundo era louco das plantas. Então tá todo mundo, olha que lindo. Mas realmente eu sou muito assim, de ver. Até essa coisa assim, a luz nesse horário bate nessa planta e essa árvore parece uma pintura. E eu fico meio assim, eu fico querendo compartilhar com as pessoas. Eu tenho uma amiga ou outra que me entendem, mas a maioria fica, cara, para de falar isso, cara, pelo amor de Deus. Tipo assim, não consegue ir pra praia normalmente, entendeu? Ir pra praia, pegar sol e tomar um mate, não. Tem que ficar olhando o movimento das ondas, a luz, as tadinha, nuvens. tadinha de você, velho. É, mas eu acho isso legal, entendeu? Tipo, eu acho que é aquilo que a gente tava Tadinho, falando, sobre olhar a beleza do mundo. Só que eu confesso que isso às vezes eu fico irritante mesmo. Tipo, no recreio, na... Ai, tô falando muito, mas na escola eu lembro que as minhas amigas, assim, eram metade queria ficar na sombra. Acho que a maioria queria ficar na sombra, tipo assim, sentar para comer no recreio, na sombra, ou no parque jogando bola, e eu queria ficar aonde pega sol, porque eu ficava cansada de ficar o tempo todo no ar-condicionado, na sala fechada, e eu ficava, cara, eu quero ficar os 30 minutos do recreio assim, pegando sol. Muito hippie. fazendo a Mas, fotossíntese, né? É verdade, tá certo. não, eu e uma amiga minha, todo o intervalo a gente ia tinha um janelão assim, no corredor da escola, que a gente ia no janelão e ficava assim, de olho fechado, se enchendo o sol. Então, eu acho que isso é um vício um pouco irritante para os outros, mas eu gosto. Ai, não, tudo bem, tá tudo bem. Aquela hora eu falei tadinha, que é tadinha, tipo, as pessoas te zoando, né? Falando com você. É, Pois é. agora uma pergunta padrãozinha. Hum, Hoje, né? Porque muda muito. Hoje, qual que é a sua... Ai, eu quero saber. A sua obra de arte preferida? Hoje, porque a gente muda, né? Hoje, qual que é a sua obra de arte preferida? do mundo ou minha ou o quê? De quem você ama, de quem você gosta. Tipo, nossa, essa eu ficaria para a tarde inteira, assim, olhando essa obra, essa pincelada. Se pudesse tocar na arte, a gente tocava. Cara, porra, muito difícil essa pergunta. Você não tinha me avisado dessa pergunta, senão eu pensava sobre ela por anos. Eu não 90% faço de ideia. tudo que eu perguntei não tá no roteiro, então tudo bem. É, não, mas essa especificamente eu não faço. Cara, eu não faço a menor ideia do que te responder. Realmente, é porque o que eu te falei, eu fico maluca salvando 1 milhão de coisas, então eu não consigo Não, jamais dizer mas não precisa uma. ser uma obra de arte, uma pintura e tudo. Eu, por exemplo, vou te falar que eu, romancista, né? Sou romancista. E recentemente, muito recente, eu esbarrei numa poesia do YouTube. O YouTube me sortou. O YouTube sortou e me mandou uma poesia que eu ouvia há muitos anos atrás mesmo, assim, quando eu ainda fazia o NB, quando eu ainda estagiava.
e é de uma poeta portuguesa, que é aquela Matilde Campilho. Uhum. É super famosa ela e tal, é aquele Fevereiro, que é famosíssimo, e tinha muitos anos mesmo que eu não ouvia isso, e a hora que apareceu ali, eu comecei a ouvir, eu comecei a querer chorar para sempre. E aí eu fui me ver e tem no Spotify, aí todo dia eu coloco e fico ouvindo aquilo, tipo, é a minha coisa preferida hoje. Tipo assim, que me lembra um tempo do passado, que era meio Aham. caótico, mas o que me resgata nisso é. Ah, sei lá, eu tô resgatando várias coisas minhas, né, interiores. Então, acaba que isso meio que tá me resgatando aquela Marcela lá atrás, de outros sonhos, outras pessoas, outras coisas, outros tudos. Isso para mim hoje é o meu preferido. Então, esse é só um exemplo. Ah, então, abrindo meu coração, chora. Entendi. Cara, você foi muito profunda e eu não faço ideia do que falar. Tudo bem. Mas assim, agora você falando sobre isso, tipo assim, eu fiquei pensando muita coisa. Primeiro, quando você falou, eu pensei em artes plásticas, né? Uma coisa assim. Mas aí você falou de poesia e de escutar todo dia. E eu fiquei pensando que toda vez que eu abro o YouTube, ele me sugere a mesma música. Eu adoro esse vídeo, que é um vídeo da música chamada Nuvem Negra, que aí é o Djavan, a Gal Costa e o Chico Buarque cantando Jovenzinhos. E eu, sei lá, não tem uma reflexão muito grande sobre isso. Mas eu não sei, eu ouço e me deixa, me dá uma paz, assim. Eu Nuvem meio que. Negra. Vou procurar, Nuvem Negra. Eu vou até mandar o link aqui. E assim, na verdade, essa música já abre no meu YouTube, que o YouTube ele é meio viciado, né? Você Uhum. ouve uma coisa, ele fica te mostrando sempre. E aí ele já abre uma playlist que geralmente até começa a trabalhar com isso, assim, que é essa nuvem negra, e depois vem músicas, sabe, Gal Costa, Os Benjó, Djavan, umas coisas assim. Mas, mas antigamente eu gosto muito, assim, Rita Lee também, mas não sei, eu teria que pensar qual a música, assim, uma música Ah, não, específica tudo ou bem. uma É arte, só eu uma fiquei nervosa curiosidade mesmo que com eu. essa pergunta. Mas vou dizer essa porque eu acho linda essa. E uma que me tocou bastante também, que eu vi o filme da Whitney Houston faz um tempinho, e, e as apresentações dela, depois que eu vi o filme, eu fiquei viciada em ficar vendo apresentações dela em looping, assim, porque a mulher era bizarra, né? Então, enfim, não sei, pensando alto aqui, não sei mesmo. Depois eu te passo uma coisa mais ensaiada. Não, tá, tudo bem. É só uma curiosidade mesmo. Eu acho que é isso. Você quer falar alguma coisa mais? Você. Não, tá ótimo, acho que foram 2 horas de papo, né? Foram, nem sei. Eu quero ver você para editar isso depois. Júlia, eu vou fazer só uma transição de um para o outro e tá ótimo. Eita, então a galera que não tinha assistido tudo. Não, então, mas a ideia é que eu até gravei no livro ou no vídeo mudando, né, o rolê de história da moda para processo criativo. É uma coisa que só vai assistir quem é do rolê, porque é uma coisa que acaba sendo mais não acadêmica, mas é uma coisa, um nicho do nicho do nicho do nicho. Marcelo Uhum. Taz, me chama! É, e Se eu o Marcelo tá assistindo 2 horas da live, vai ser só entrevista. colocar na velocidade 2, aí vai ficar uma hora. Ou se não, amiga, divide, não sei. Não É, sei. não sei, assim, porque eu pensei assim, eu não vou entrar no rolê de fazer coisas rápidas para as pessoas, porque eu gosto de conversar, gosto de bater papo e eu quero saber as coisas das pessoas. Então, acaba que quem vai ficar para assistir essas 2 horas, todo esse tempo, é quem tem interesse na área, é quem se interessou, quem viu que, tipo, pessoas que criam é gente como a gente, e que às vezes a gente se transveste ali de várias coisas que, na verdade,
tem muita gente que está no processo criativo, tem muita gente que é artista, tem muita gente que ou é só curioso, que é só o estudante, ou que, enfim, e que está passando por isso e que tem curiosidade, tem esse o curioso, né? Que eu sou uma curiosa, então acaba que é isso. Eu não vou. Eu tô mais pra curtir o rolê. Tipo, cara, quero entrevistar fulano, vou mandar, eu gosto da pessoa, eu gosto do trabalho dela, quero que fale como é o processo dele, como é o processo dela, e é isso. Eu sei que é grande, mas. Não, mas com certeza, eu já aprendi tanto só. Assim, já achei que só pela conversa já valeu. Estava com saudade de você. Sim. Inclusive, podemos marcar outros papos, gostei. Ai, E também, pô, eu aprendi bastante coisa. Depois me passa as referências que você falou do Manuel Barros e o poema da Matilde, que eu quero ler. mando sim. Vou super. Enfim, só para dar uma despedida aqui, então, eu adorei, muito obrigada, pode me chamar sempre. Fiquei muito honrada com o convite e com tudo que você falou e que tudo que a gente conversou, achei maravilhoso. Ai, eu adorei. Aprendi bastante. Obrigada a você pelo tempo, pela disponibilidade, por ser essa pessoa maravilhosa que você sempre é comigo. Muito obrigada e já já tô chegando aí.